Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16 e vamos orar. 2 Timóteo 1, 16. Se tiver alguém sem Bíblia, tem uma Bíblia aqui na frente que é da minha esposa. Minha esposa está ajudando o pessoal lá atrás. Você pode usar, ela é letra gigante, ela é para aquelas que você enxerga daí de trás. 2 Timóteo 1,16, amém? Diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Oremos. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti tributamos toda a glória, toda a majestade, toda a vida, todo o louvor, todo o poder. Tudo vem de Ti. Todo o amor contemplado na natureza, nos céus e na terra, flui do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos atraídos por esse Teu amor eterno. Fomos conquistados por essa Tua graça maravilhosa. E não há como mais, Senhor, darmos as costas para esta verdade. Não temos mais para onde ir. Um dia para nós, num local como esse, vale mais do que 1000 em outro lugar. Por isso nós invocamos a Tua presença e Te pedimos que por meio do Teu Espírito que nós habita, venha derramar a Tua sabedoria, a compreensão profunda das Sagradas Escrituras. Alimenta todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem no futuro por algum meio. No nome santo de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua presença. É a Tua presença que faz esta noite especial no nosso meio. Amém. Amém, amados. Por assentar. O tema da mensagem esta noite, meus amados, é a casa de um verdadeiro cristão. Como é a casa de um verdadeiro cristão? Esse texto, ele é um texto que, embora possa passar desapercebido, se uma pessoa fizer uma leitura rápida de Timóteo, ele só consegue enxergar Paulo falando com Timóteo sobre particularidades de um e do outro. Mas quando nós lemos a palavra no intuito de examiná-la com profundidade, estes 3 versículos, do 16 ao 18, falam mais praticamente do que todo o conteúdo desta carta. Existem 4 pontos que eu quero explorar esta noite aqui com os irmãos, porque são pontos que demonstram a referência que deve ser uma família cristã num mundo ímpio como esse que nós vivemos. A compreensão destes 4 pontos, o desenvolvimento desses 4 pontos em nossos lares, fará toda a diferença, não somente para os nossos filhos e nossas gerações, mas também para toda a sociedade. Eu digo e sempre insisto que aquilo que o Brasil precisa, ou o mundo precisa, meu irmão, não são de armas nucleares, não são de bons administradores governamentais, não é de um policiamento mais severo. O que o mundo precisa é conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, porque quando o coração do homem for transformado, todo mundo será. E este tal de Onesíforo, que é um nome completamente estranho no
nosso idioma. Era um homem que cativou com sua família, com suas atitudes, com suas palavras, com sua forma de ser, cativou o coração do maior apóstolo que Jesus teve nestas épocas dos apóstolos do passado. O apóstolo Paulo não era um homem de se impressionar com as pessoas, não, irmão. Ele era um homem tão experiente, tão maduro na fé, que ele não conhecia o Senhor somente do âmbito físico, ele conhecia o Senhor do âmbito espiritual. Ele chegou a ser arrebatado até o paraíso. Ele ouviu coisas que eu e você nunca ouvimos e talvez nunca ouviremos nesta vida. Coisas inefáveis, coisas indescritíveis, coisas indizíveis. Ele era um homem que, se chegasse aqui esta noite, ele poderia tirar sua camisa e não pregar nenhuma palavra. E eu tenho certeza que nós choraríamos de joelhos aos pés do Salvador. Sabe por quê? Porque ele era um homem que carregava no corpo dele as marcas de Cristo. A marca da chibata, as marcas das pauladas, as marcas dos espancamentos. Uma vez ele foi linchado, apedrejado, e o povo parou de apedrejá-lo naquele linchamento porque pensou que ele havia morrido. Ele perdeu a consciência e foram embora. Os discípulos de Jesus foram pegar o corpo do apóstolo Paulo e viram que ele ainda respirava. Ele foi um homem, meus amados, que a própria vida dele era um livro aberto, era uma Bíblia viva andando por aí. Com certeza seu rosto era marcado. Foi um homem que passou praticamente quase 40% do seu ministério atrás das grades, preso, abandonado. Ele foi escorraçado por muitas igrejas que ele fundou. Foi traído, foi abandonado no meio do caminho por irmãos que ele havia amado profundamente. Então ele não era um homem que se impressionava facilmente com qualquer um. Imagina. Ele chegou a dizer aos Gálatas que conheceu os apóstolos e muitos que se diziam ser alguém, e pessoalmente ele conheceu eles e disse que eles não eram nada do que as pessoas pensavam. Tanto não eram que ele repreendeu o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro ainda era um homem hipócrita. Pensou? Então Paulo não se impressionava facilmente, mas ele se impressionou. Se impressionou com um homem chamado Onesíforo, de tal forma que Paulo foi tocado a clamar aos céus o desejo de que ele jamais queria se separar deste amado irmão chamado Onesíforo. É por isso que o tema desta noite é a casa de um verdadeiro cristão. É óbvio que há princípios pilares fundamentais de um verdadeiro lar cristão é o amor. Sem amor, até mesmo nossa fé, até mesmo todas as profecias conhecidas, não tem valor algum para Deus. O poder espiritual não tem valor algum para Deus se não emanar de um coração repleto e transbordante do amor de Deus. Nem mesmo falar a língua dos anjos causaria algum impacto nesta vida se o coração desta pessoa não fosse um coração que amasse. Então é óbvio que numa família cristã deve-se haver o amor, o respeito e tudo mais. Porém, estas 4 questões que eu quero enfatizar esta noite, elas serão de grande valia para quem procura viver em um lar onde o Senhor habita. Um lar onde Deus verdadeiramente reina. Houve um tempo, na época de Josué, o grande Josué, líder sucessor de Moisés. Depois de todas as conquistas, ele notou que o povo de Israel havia se deixado levar demais por questões de terra, questões geográficas e materiais. E ele temeu. Então Josué, certo dia, após a separação das terras para o povo de Israel,
ele diz uma frase que é uma frase histórica e é uma frase que bem-aventurado aquele que também pensa da mesma forma, crê da mesma forma e vive da mesma forma. Quando ele viu, de certa forma, as multidões do povo de Israel um tanto que desarmoniosos no tocante a Deus, ele disse: olha, vocês têm as terras de vocês, façam o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa de Josué não era um lar qualquer. O lar de um verdadeiro cristão, de uma família cristã, não é igual a qualquer casa na vizinhança. É um lugar diferente, é um lugar abençoado, é um lugar santo, é um lugar, meus amados, onde as pessoas deste mundo podem encontrar a Deus. Por isso eu quero, com os irmãos, analisar ponto a ponto desses 3 versículos que vão dar a nós aqui uma instrução, acredito eu, profunda da parte do Senhor. Vamos ler o verso 16 novamente, de 2 Timóteo, capítulo 1. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou. Tem Bíblias aqui que talvez estejam escritas: me deu ânimo. Tem alguma Bíblia assim aqui? Bem, tem várias Bíblias que está escrito ânimo. No grego, a palavra ânimo e recreação é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você se recreia, quando você come, logo vem o que fisicamente? Ânimo. Então o intuito dele é dizer que a casa de Onesíforo muitas vezes trouxe ânimo. Sabe o que significa receber ânimo? Só recebe ânimo quem está desanimado. Paulo não era um semideus e nem um anjo. Ele era um homem como eu e você, um vaso de barro pequeno, embora dentro dele havia uma presença extraordinária de Deus, uma riqueza incalculável. Ele era tão frágil quanto eu e você. E ele disse que na casa de Onesíforo, meu irmão, várias ou muitas vezes ele foi animado, fortalecido, recriado. Eu imagino Paulo chegando com aquele aspecto abatido como ele era. Nessa carta, foi a última carta do apóstolo Paulo, ele já estava prestes praticamente da sua partida neste mundo. A sua morte já era iminente, porque os irmãos podem ver aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 4, nesta mesma carta, ele testemunhou dizendo, verso 6, porque eu, Paulo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Tem gente que diz que quando morre fica dormindo, né? Mas Paulo não ficou dormindo, ele partiu. E ele ainda disse assim no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora sinta o tom de última carta apostólica: procura vir ter comigo depressa. Ninguém sabe se Timóteo encontrou Paulo ainda vivo, mas nessa última carta ele fez questão de dizer para Timóteo que ele conheceu uma pessoa extraordinária, uma família exemplar, maravilhosa, que era a casa de Onesíforo. Eu imagino Paulo chegando neste lar, choramingando, porque ele já havia dito na primeira carta a Timóteo, e também na segunda, de certa forma,
que as igrejas da Ásia haviam abandonado ele. Sabe por que as igrejas da Ásia, que Paulo fundou, abandonaram ele? Na carta a Timóteo ele dá a resposta: por causa da teologia da prosperidade. As igrejas que Paulo fundou foram invadidas por lobos devoradores que implementaram uma filosofia ao esse povo acreditar que aquilo realmente era uma sinalização de filhos de Deus, e fecharam as portas para o apóstolo Paulo. É por isso que na primeira carta a Timóteo, Paulo pega duro contra a teologia da prosperidade e diz com letras garrafais que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ele disse para Timóteo, foge destas coisas e segue a piedade, a fé, o contentamento, o amor, a paz. Então nós vemos que o combate, o bom combate que ele estava tendo, era ferrenho. Mamum estava desafiando o evangelho verdadeiro naquela época já. Mas nós sabemos que mesmo depois de tanto abandono, Paulo ainda continuou pregando o evangelho. Mas, meu irmão, não tem quem consiga ter ânimo diante de tantos bombardeios espirituais e mentais como Paulo estava tendo. Veja o próprio Cristo no jardim do Getsemane, transpirando sangue, acreditando que Pedro, João e Tiago estavam ali próximos dele, orando com ele, e ele sentiu que estava só, se levantou e foi ver se eles estavam chorando com ele. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Jesus ficou muito triste, e isso aconteceu 3 vezes. Jesus sentiu essa dor. Não é fácil, irmão. As escrituras dizem que o Pai enviou um anjo do céu para fortalecer Jesus Cristo, para trazer ânimo, porque ele chegou a dizer, transpirando sangue, se for possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, disse Jesus, mas a tua. E nós sabemos que a vontade de Deus era o amor dele por mim e por você, porque Cristo foi até a cruz por nós. Paulo deve ter dito numa visita a Onesíforo, meu irmão, tem sido difícil para mim. Tenho passado privações, dificuldades. Como ele disse aos filipenses nessa mesma época, tenho passado fome. Meus irmãos têm me abandonado. Eu não sei mesmo o que eu faço. Ameaças de morte. O povo de Corinto chegou a dizer para mim que as minhas cartas eram fortes, mas minha presença horrível, sem graça. Desprezaram dessa forma. Eu não sei o que eu faço, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Não sei o que é melhor para mim. E aí eu imagino o Onesíforo esperando Paulo pôr para fora todo aquele sentimento cruel na sua alma. E o Onesíforo sentando lá de Paulo, abraçando Paulo, falou, Paulo, você está olhando para o lado errado, Paulo. Olha para mim e para minha casa. Você pregou o evangelho para nós. E nós somos eternamente gratos por isso. Olhe ao redor do mundo. O evangelho que você pregou destemidamente, que lhe custou a sua própria saúde, porque nessa época Paulo já estava quase cego. Você imagina naquela época ainda sair por aí apalpando ainda para pregar o evangelho. É por isso que os irmãos disseram naquela época, Paulo, nós amamos você demais. Se possível fosse, nós arrancaríamos nossos olhos e te daríamos. Mas nós não podemos. Naquele momento, naquele abraço forte e caloroso na casa de Onesíforo, Paulo começou a ser alimentado. Sim,
O apóstolo Paulo estava agora sendo sustentado pelo amor de Deus por meio de um homem verdadeiramente cristão. Aquela casa não era uma casa como qualquer outra, era uma casa onde Paulo encontrava guarida, onde ele se sentia alimentado pela presença de Deus. Ele disse: foram muitas as vezes, Timóteo, que eu entrei naquela casa, era um pedaço do céu. Os conselhos daquele homem, as palavras dele me faziam sair dali, de tempos em tempos voltar, porque eu precisava ver que realmente vale a pena morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. E foi Onesíforo. Por isso eu peço que Deus tenha misericórdia dele, da casa dele, que ele venha ser fiel também até o fim desta forma, porque eu quero andar com ele em ruas de ouro e de cristal. Eu quero naquele dia olhar para Onesíforo e dizer: obrigado, porque você me fez continuar. É por isso que em algumas Bíblias está escrito: me deu ânimo, e em outras, como a minha, me recriou. Meu amado, numa casa verdadeiramente de cristãos, num lar cristão, existe um conselho. As pessoas vão e eles ouvem alguma coisa que as toca, que eles precisavam de ouvir, que nenhum consultório de psicologia no mundo vai dizer. Eu estudei por um tempo, meu irmão, quase cheguei na conclusão da psicanálise. Eu digo para você, meu irmão, a psicologia não tem as respostas que o homem precisa. Só Deus tem essas respostas. Só Deus. Só Deus. Nem por isso eu desprezo a psicologia moderna. Ela pode auxiliar em muitos pontos, desde que esse homem esteja buscando ocupar a sua mente e o seu coração na palavra verdadeira de Deus. Aí sim, eu acredito que tem uma certa valia. Eu queria que os irmãos abrissem em Provérbios. Nós vamos voltar depois aí, obviamente. Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 9. Provérbios 27, verso 9. Amém? Veja o que está escrito: o óleo e o perfume alegram o coração. O óleo era muito explorado naquela época, não só para ungir, mas também se preparava perfumes, ungüentos. Então ele está falando aqui, até o ponto e vírgula primeiro aqui, que o óleo e o perfume era algo que davam à pessoa um certo prazer, uma certa alegria. Mas aí, na verdade, ele usou essa expressão para asseverar, para fortalecer a próxima. Olha o que ele disse depois do ponto e vírgula: assim, a doença do amigo com um conselho cordial. Tem Bíblias que estão escrito assim: assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Tem uma Bíblia assim aqui? Você vê a diferença? Mas no hebraico, doçura e doença, como está na minha Bíblia, tem o mesmo sentido. Por quê? Porque quando uma vida está amarga, o mel, o açúcar, o doce, começa a trazer cura. Traz ânimo, vida. Você está entendendo? Assim, com a doçura de um conselho cordial, um conselho de uma pessoa que tem o Espírito Santo, é algo, meu irmão, que pode mudar a vida de um homem. Porque não é um conselho qualquer. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, todo mundo aqui sabe que um dos títulos de honra que Cristo tem é conselheiro.
E se Ele estiver em nós, os conselhos podem ser decisivos para a construção de uma vida melhor. Paulo, ele sentiu esta doçura que vinha dos lábios daquela família, que o recebia como se estivesse recebendo o próprio Cristo, com honra, sabe? E ele se sentia como se estivesse no seio da família. Um homem que abandonou tudo por amor a Cristo, encontrou na casa de Onesíforo, meu irmão, esta doçura, esta força que vem do conselho. Meu irmão, sejamos pessoas sensíveis, porque se a nossa casa é uma verdadeira casa de cristãos, ela pode se tornar um local de conselhos, de cura para o mundo. A igreja de Jesus não começou com templos, foi 300 anos depois, meu amado, 300 anos depois de Cristo, que se edificaram o primeiro templo para o Senhor. As igrejas eram nos lares, era lá que Deus agia poderosamente. Quantos vizinhos, amigos, muitas vezes no local de trabalho, amigos, colegas de escola, pessoas que precisam ouvir alguma coisa, que nós notamos no ar, sentimos o toque do Espírito muitas vezes a nos conduzir, aconselhe essa pessoa. O nosso, eu acredito até chamado nobre, é de alguma forma tentar trazer essas pessoas para o nosso lar, para que elas sintam que nós queremos uma intimidade maior com elas, que nós estamos dando a ela uma abertura da nossa vida, e não pessoas que só falam alguma coisinha lá na sala de aula, ou coisa do tipo, e cada um vai para o seu lado, meu irmão, porque as pessoas estão cansadas desse sistema religioso de conta-gotas espiritual. As pessoas precisam da solução. O mundo sem Deus precisa de conselhos. E quem nesta vida, meu irmão, neste mundo ímpio, sem Deus, pode dar um conselho, senão aqueles que seguem Cristo? Um conselho que realmente possa trazer ânimo, seja suave, assim como óleo e perfume, alegrando o coração. Convida aquela vizinha amargurada. Os jovens, convida aquele jovem na escola que muitas vezes está preso em algum tipo de vício, alguma coisa. Convida ele para a sua casa. Deixa que ele passe pelas portas abençoadas do teu lar, porque o lar de um cristão é abençoado. Nem todo mundo que diz que é cristão também, né, meu irmão? Não é porque nós vamos para a igreja que nós somos cristãos. Nós estamos até cansados de ouvir isso aqui. Mas quando se passa de fora para dentro num lar cristão, meu irmão, as pessoas do mundo sentem a diferença. O amargurado de espírito sente alguma coisa. E é a partir dali que ele começa a ver que aquela família tem um interesse sadio pela vida dele. E é a partir daí que aquela vizinha amargurada passa a sentir que aquela família não tem um interesse mesquinho. São pessoas diferentes, são pessoas que se importam, são pessoas que convidaram para dentro do próprio lar. E é a partir daí que se começa, meu amado, o verdadeiro evangelismo, o verdadeiro compartilhar do pão do céu, que é Cristo Jesus. É aí que tem sentido partir do pão. Você come um pedaço e o outro come outro pedaço. É quando eu pego este pedaço de Cristo e partilho com aqueles que têm fome de Deus, sede de Deus,
E nos nossos lares, como foi no lar de Onesíforo, Paulo se alimentou, recebeu conselhos do céu. Eu digo, meu irmão, que agora carros estão passando aqui na Prestes Maia, em todo o mundo. E a maioria dessas pessoas estão procurando encontrar algum dia um verdadeiro cristão para elas crerem em Deus também. Igrejas, elas conhecem muitas, mas elas não creem em Deus ainda. Elas querem conhecer um verdadeiro cristão. E eu digo, se conhecerem uma família como a de Onesíforo, eles crerão. Vai nascer ali uma verdadeira amizade. Os irmãos estão em Provérbios, abra em Provérbios 17, volta um pouquinho aí. Provérbios 17, versículo 17. Diz assim, amém? Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A amizade é o primeiro elo entre nós e quem quer que seja o nosso próximo. É a amizade. Não tem como você pular esta. Quando você pula isso, talvez você passe um cristianismo muito superficial às pessoas. Porque as pessoas veem que o interesse delas é aqui na igreja ou é ali. Não é realmente uma família que está sendo instaurada a partir dali. Mas, quando a amizade é pura, e os cristãos devem ter esta capacidade de serem amigos, sinceros, fiéis, então vai se ganhando a confiança, e no dia da angústia, a relação vai deixar de ser simplesmente uma relação de amigo para amigo e vai se tornar uma relação de fé, porque é na angústia que vai nascer o irmão. Porque a pessoa vai olhar ao redor de toda a família e vai dizer, ninguém se interessa por mim, mas aquela família, aquele jovem, aquela jovem, aquele pai, aquela mãe de família, eles têm demonstrado por mim um respeito que eu não encontrei em lugar nenhum. E na minha angústia, só tem um lugar agora que eu confio. É neles. E aí, meu irmão, é o peixe que cai na rede. Quando Jesus disse para Pedro, eu vos farei pescadores de homens. A pessoa confiou, porque aquela família foi sincera. E agora na angústia ela vai dizer, eu preciso de ajuda. E sabe o que aquela família vai dizer? Eu sei quem pode te ajudar. Jesus. Só Ele pode verdadeiramente te ajudar. Ele nos ajudou. E Ele tem ajudado famílias ao redor do mundo. E você pode ser o próximo premiado. Basta crer. E é ali que vai nascer o irmão. No fogo da aflição, as peças ficam mais puras. As relações se tornam mais verdadeiras. As máscaras não conseguem prevalecer nos desertos. É por isso que o pastor do Salmo 23 não nos leva somente para pastos verdejantes, não nos dá só água fresca de ribeiros tranquilos, não refrigera sempre a nossa alma, mas nos conduz muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas desde que estejamos com Ele, estaremos seguros. É isso que importa. E só na casa de um cristão isso pode acontecer. Tem pessoas, meu irmão, que sequer abrem as portas nem para a família, quanto mais para qualquer outra pessoa. Tem gente que encontra um álibi, você acredita, um trunfo em dizer, eu não posso confiar mais em ninguém.
Quando eu não confio mais em ninguém, isso é um sinal claro, evidente, de que eu não confio mais em mim mesmo. Quando eu não confio mais em mim mesmo, eu não consigo confiar no meu próximo, porque eu acredito que todo mundo é igual a mim. Depois desta amizade, vem um mandamento da parte de Deus, que se nós praticarmos, se tem alguém aqui que ainda não o praticou e começar a praticá-lo, verá frutos da obediência, que é a hospitalidade. Porque se Paulo foi recebido várias vezes pela família de Onesíforo, é porque eles eram hospitaleiros. Olha, a palavra hospitalidade deriva da palavra hospital. Logo, se fala em hospital, você imagina um local de cura, de restauração. Se tiver que passar alguns dias ali para ser curado, que venha. Amém? Amém. Abre em Romanos, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 12. Versículo 13. Romanos 12, 13. Gostaria que todos que lessem esses textos, porque a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra, a gente está trazendo ela para dentro da nossa alma. É melhor até do que ouvir somente. Olha o que diz no versículo 13 de Romanos 12: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui o quê? A hospitalidade. Meu irmão, é um pilar do verdadeiro amor cristão. Olhe para o céu. Por que as portas estão abertas? Porque Deus nos convida a habitarmos com Ele nas mansões celestes. Jesus disse quando estava aqui na terra: olha, pessoal, fiquem aqui, eu vou antes e vou preparar lugar para vocês. Eu imagino aquele jovem ansioso que virá os seus amigos do coração, do peito mesmo, chegando em casa, pintando as paredes, arrumando as camas, preparando todo o quintal, fazendo o que é necessário para alegrar seus convidados. O prazer dele está baseado na alegria que seus amigos terão quando vocês chegarem ali. E ele disse: eu vou na frente preparar. Depois que estiver preparado, eu volto para buscar vocês. Agora, pensa comigo aqui. Já fazem 2000 anos que Jesus foi preparar esse lugar. Você imagina que beleza, que capricho. Porque Deus capricha. Deus capricha. Eu acredito piamente que tudo que Deus fez, Ele fez para Ele mesmo. É por isso que a Bíblia diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. Isso aqui é uma prova disso. As orquídeas mais raras, as espécies de flores mais lindas, estão em locais inóspitos, onde ninguém habita, onde ninguém passa todo dia e tira uma foto, onde ninguém vê, só Ele. Tudo foi feito para Ele e por Ele. Ele não tem que ficar mostrando nada para ninguém, você entende? Ele é Deus, caprichoso e detalhista. Quando Ele faz uma festa, meu irmão, tem que ser na eternidade para a gente aguentar o tranco da alegria e do prazer. Não é sexta, sábado e domingo, não. É coisa de Deus. Tudo o que vem de Deus é grande, é profundo. Não se pode medir a sua largura, a sua extensão, a sua altura. O apóstolo Paulo chegou a dizer que, refletindo no amor de Deus, ele ficou humilhado, constrangido, porque ele não conseguia atingir. Ele buscou todas as respostas, em toda a sua sabedoria,
Ele era um homem letrado, tinha diplomas, falava vários idiomas, mas ele não encontrou uma palavra que conseguisse englobar uma definição à altura do amor que Deus havia demonstrado por ele. Tudo de Deus é imenso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe nada maior do que isso. Ele não deu um carro, Ele não nos deu só o fôlego da vida, Ele nos deu o Filho dele. Se alguém deu o Filho, dá todo o resto. E por isso não duvide da promessa de Deus. Ele deu Jesus. Se você crer que realmente o Pai deu o Filho por amor a você, então não há mais dúvidas de que realmente há um lar nos esperando e uma festa maravilhosa. Porque Deus é fiel. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Versículo 2. Para ser um líder, Paulo disse: convém, pois, que o bispo, ou presbítero em algumas Bíblias, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e apto para ensinar. Tem bispos hoje que as ovelhas não sabem onde ele mora e não tem nem o número do seu telefone. E nunca vão receber uma mensagem particular deles. Não servem para o bispado. Se uma ovelha não conhecer o seu bispo, Deus não conhece esse bispo. É por isso que em Mateus 7, Jesus disse veementemente: muitos vão chegar naquele dia, mas eu fiz coisas extraordinárias, profetizei, expulsei demônios. E Jesus vai dizer: nem te conheço. Por que você acha? Porque ele não quis ser hospitaleiro. A hospitalidade começou na cruz, os braços abertos. É o vinde definitivo. Braços abertos para receber. Se eu chegar para qualquer filha minha e fazer assim, da maior a menor, elas sabem o que eu quero. Deus é hospitaleiro. E o mínimo que Ele requer de nós é que nós também tenhamos esse mesmo sentimento para com as pessoas. Nosso lar começará a ser transformado quando nós começarmos a aplicar a Bíblia nele, a viver esta verdade. E não esse negócio de morar num prédio 200 anos e não saber nem o nome da pessoa de cima nem da de baixo. Esses crentes 007, como eu disse, não existem. Agentes secretos de Deus. Só Ele e Deus é que sabe que Ele é crente. Ou nem Deus sabe que Ele é crente. Conversa. Tem gente que acha que ser cristão vai falar na frente das pessoas: oh, graças a Deus, né? Choveu, hein? Graças a Deus, ele pensa: evangelizei o mundo. Graças a Deus, né? O que ela falou? Engraçado, esse pastor é engraçado, né? Que dia eu vou pregar, meu irmão, sabe com aquela bola vermelha? Não tem nenhum problema, não. Eu acho até interessante, quem sabe as pessoas ouvem mais até. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, judeu para ganhar os judeus. Meus amados, sejamos sinceros. A hospitalidade é algo que mostrará para quem está ao nosso redor que nós somos de Deus. O isolamento, as portas fechadas, a autossegurança não procedem de Deus. Procedem do mundo.
Porque isso é necessário quando nós não estamos ligados a Deus. Não pode um pastor andar com 5 seguranças, carro blindado e homens armados até os dentes. Quem vai chegar perto dele? Você chega, o cara já faz assim, é o que está atrás. Portões, grades. Eu não estou dizendo que nós não seremos prudentes como a serpente. Mas a simplicidade da pomba não pode ser extinguida de nossa vida. E a simplicidade da pomba é aquela que chega pertinho de nós, acessível. Os irmãos estão em Timóteo, amém? Abre no capítulo 5, mais um texto aí. Versículo 9 e 10 mostra qual era a exigência da época para uma mulher ser considerada viúva e então receber sustento direto da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos e se exercitou o quê? Se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda a boa obra. Se fez isso, sustente-a, ela merece, é digna, é uma cristã autêntica. A hospitalidade grita nos mandamentos apostólicos. As pessoas precisam vir até nós. Como elas virão se nós não abrirmos a guarda? Se nós não convidarmos? As pessoas vêm, sentam, comem na sua mesa e são servidas pelo dono da casa. Típico de uma família cristã. Não recebem nenhum tipo de reclamação nem nada. São tratados assim. Parece a casa da mãe, não é? E lá ouvem conselhos. Chegam arrebentados. Muitas vezes carregados. E saem de lá flutuando. E dizendo: até breve. A hospitalidade tem este poder. E se nós não formos hospitaleiros, assim como se essa mulher não fosse hospitaleira, ou aquele bispo não fosse hospitaleiro, não deveriam ser considerados como cristãos. As pessoas precisam encontrar uma família, uma casa de verdadeiros cristãos nesta terra. Vou ler só mais um versículo sobre a hospitalidade. Hebreus, capítulo 13. Versículo 2. Hebreus 13, 2. Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Chegou um casal de missionários, ninguém sabe de onde, vieram de longe, bem longe, né? E aí conversam com o pastor: teria alguém na igreja que podia acender aquela noite? Que eles precisam passar pelo menos 2 dias, depois eles vão pegar a viagem de novo, porque eles precisam fazer uma outra viagem longa. E aí aqueles homens ficam na casa e oram e falam da Bíblia com brilho. E aquela família é grandemente abençoada. E aí eles se despedem e vão embora. Volta para o céu. Deus só enviaria anjos na porta de um cristão se ele estivesse provando o coração deles, se eles são hospitaleiros ou não. É verdade ou não é? Senão ele não mandaria anjos para dormir em nossas casas, porque pelo que eu sei os anjos não dormem. Mas se eles tomaram forma corpórea, é porque Deus queria provar o coração daquela casa.
muitos anos atrás nós fizemos uma brincadeira na época do Natal, eu estava pregando, não sei se os irmãos aqui todos estavam e se lembram ainda. Eu conversei com 2 irmãos anteriormente, antes do culto, eu preguei sobre o Natal, e aí eu disse, olha, chegou um papelzinho aqui, meus amados, de um casal, de uma moça que está grávida, e eles, olha, estão passando muita dificuldade, muita necessidade, e eles estão precisando de alguém para pelo menos passar essa noite. Tem alguém, será que daria para ajudar? E aí um silêncio de alguns segundos começou a tomar conta do ar, que o pessoal falou, quebrou a mensagem, né? Porque agora jogou uma responsabilidade no nosso colo. Aí 1 minuto depois, uma pessoa levantou a mão assim, olha, se quiserem, podem passar lá em casa. Aí outro irmão, e o outro também levantou. Eu falei, amém, então vocês vão conhecer o casal, porque você precisa conhecer a pessoa. Pode entrar, Jesus, entra aqui. Era Maria e José. Quando Maria e José estavam em Belém, e Maria prestes a dar a luz a Cristo, Deus testou Belém para ver se tinha alguém hospitaleiro lá. E sabe o que disseram para o Filho de Deus indiretamente? Não tem lugar para vocês. Agora, se vocês quiserem ficar lá no curral, melhor do que hospedar anjos, é hospedar Cristo. Quando nós hospedamos quem quer que seja, Ele vai dizer um dia para nós, você fez por mim. Mas quando é que nós estivemos com fome, com sede? Quando é que estavas preso e fomos visitar-te, doente e fomos ver-te, nu e te vestimos? E Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Depois você confere na sua casa em Mateus 25, se isso não é verdade. A hospitalidade traz Deus para dentro da nossa casa. Porque Deus não arromba a porta de ninguém, não. E Ele não tem lixa e nenhuma cópia extra. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E é uma alegria enorme quando Cristo mora na nossa casa. Mas Ele só vai morar se Ele puder de vez em quando trazer outros que precisam dele. Senão Ele não vai. Pode ter certeza disso. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Uma casa de um verdadeiro cristão é um lugar de ânimo, onde se encontra conselho, amizade e hospitalidade. Segundo ponto, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1, ainda o versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo se tornou vítima de preconceito, já porque ele foi preso muitas vezes. O diabo tem uma má língua, obviamente. Ele e seus publicitários de plantão saíram dizendo por aí que Paulo merecia, fez coisa errada. Cuidado com a mídia, meu irmão. E aí Paulo ficou queimado. E Paulo, aquele cara foi até preso, porque deve ter roubado dízimo, oferta, sei lá. Quem sabe, né? Pode ter dito isso dele, não duvido não. E Paulo, meu irmão, se sentiu extremamente envergonhado, ao ponto dele usar de ironia certa vez em uma de suas cartas. Eu, o prisioneiro de Cristo, embaixador de cadeias. Isso daí era para aqueles que tinham vergonha dele. Ele dizia, olha, se um dia você for preso, conversa comigo que eu entendo tudo. Eu represento aqueles que estão presos. Eu sou embaixador de cadeias. Isso não é um título muito nobre, não. E ele disse, Onesíforo não tinha vergonha de mim. Ele andava pelas ruas como se estivesse andando lá do pai dele.
E falava comigo e as pessoas me conheciam, sabiam que eu era preso, viu as marcas das cadeias em mim. E ele andava e conversava e as pessoas olhavam. E eu, Paulo, testemunhei um homem completamente sem preconceitos. A casa do verdadeiro cristão não tem preconceitos, nem racial, nem material, nem sexual, nem nada. Porque se houver, não é a casa de cristão. Só o amor pode transformar o mundo. O mais ímpio pecador pode se tornar um santo se ele conhecer uma casa como a de Onesíforo, uma casa de verdadeiros cristãos. Não tem como eu odiar alguém se no meu coração só reside amor. Os irmãos concordam ou discordam? Como é que eu posso explicar o amor que eu sinto por alguém? Não tem como. Não foi uma coisa construída. Primeiro ele veio. Eu sempre vou amar um filho. Não importa o que ele faça contra mim. Não importa se eu reprove. Mas ele vai saber que mesmo muitas vezes eu não aceitando, eu o amo incondicionalmente. E sabe, no dia da angústia, na beira da morte, qual é o único fio de esperança que um filho pode encontrar nos seus pais? É o amor. Porque o amor sempre fala mais alto. Pode ter certeza disso. Não existe arma mais poderosa do que o amor. Olha quantas pessoas estão aqui. Você veio aqui porque alguém pôs uma arma na sua cabeça? Ou foi por causa de um amor de um tal Jesus de Nazaré? E olha que isso faz 2000 anos. Né? É forte. Ele disse, não teve preconceito. Nós não podemos ter vergonha. Nós estamos vivendo uma época digital que é muito perigosa. Tem pessoas trocando a Bíblia pelo celular. Eu concordo, meu celular, que eu não uso nunca, ele também tem uma Bíblia lá. Uma não, tem duas até. Numa situação extraordinária, eu abro, mas para a igreja não trago o celular para ler a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha, porque isso daí, meu amado, foi uma jogada de marketing tremenda. Uma vez sabendo que tem pessoas que têm vergonha de mostrar que são crentes, né? Porque tem Bíblia hoje que você olha por fora, é um CD, é uma capa de CD. E por dentro é a Bíblia. É um livro, e por dentro é a Bíblia. É uma agenda, e por dentro é uma Bíblia. É uma pasta, e por dentro é uma Bíblia. É uma carteira. Porque tem vergonha de dizer que é uma Bíblia que está carregando. Aí as Bíblias, na época medieval, pesavam uns 300 quilos para ninguém usar mesmo, né? Aí elas foram diminuindo, chegou a nossa era, graças a Deus, dá para carregar uma. Mas elas foram diminuindo, até que elas sumiram. Hoje não se tem mais Bíblia, não se tem mais igreja, não se tem mais pastor, tudo é digital. Você não precisa nem sair de casa para assistir culto. Culto para eles é algo entre eles e Deus, mas eles se enganam que Deus só aceita um culto pessoal, particular, de quem tem comunhão. Quem não tem comunhão com o próximo, fisicamente, que não sente o calor das mãos do irmão, que não ouve a necessidade do irmão, não é verdadeiramente cristão. Crente virtual pode até existir, Bíblia virtual também, mas céu virtual eu não conheço. Não conheço nenhum salvador virtual. Aquele que eu creio é carne, osso, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu e ressuscitou. Não podemos ter vergonha, se somos cristãos, de dizer que somos cristãos.
de vivermos o nosso cristianismo. Você está entendendo, irmão? Porque esta vergonha fará com que ele naquele dia tenha vergonha de nós também. Porque ele disse: se vocês se envergonharem de mim, eu me envergonharei de vocês diante dos santos anjos do meu Pai. Terei vergonha de vocês. E por isso que ele vai dizer para muitos: não conheço você. Assim como você fez de conta que não me conhecia também lá, agora eu digo para você: eu não te conheço também. Isso é seríssimo, né? Como é bom quando as pessoas sabem que nós somos cristãos. Às vezes o vizinho até abaixa mais o volume por respeito. Oh, meu vizinho aqui é cristão. Mas você não sabe. Né? Funk na orelha. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, falam algum palavrão e falam: oh, desculpa aí. Às vezes fala até com ironia: oh, desculpa aí ter falado isso daí. Aí a gente fala assim: ah, que é isso? É isso. Eu também fui assim. A gente aproveita já o ensejo. Mas se eles não sabem, abra aí em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16 diz assim: me encontraram? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo dizia: eu não tenho vergonha do Evangelho. E Onesíforo dizia: eu não tenho vergonha de ti, Paulo. E eu não tenho vergonha de ti, porque eu também não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho é tudo para nós. Com certeza eles diziam assim. Agora, meu irmão, para quem está me assistindo, tem memória ainda, né? Se tiver memória, está me assistindo. Senão já acabou. E me ouvindo aqui, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu respeito a posição mental, filosófica, intelectual de todo mundo que está aqui. Faça o que você quiser na sua vida. Se você quiser fazer tudo aquilo que a tua mente deseja e o teu coração procura, faça. Se você não quiser crer em Deus, não creia. Não quiser saber de Cristo nem do Evangelho, que não saiba. Sinta-se numa liberdade que você acredita ser real e desfrute de tudo neste mundo. Corra atrás do dinheiro dia e de noite. Se torne uma pessoa poderosa, rica, respeitada pelos seus familiares, lembrado como o trabalhador, a trabalhadora, ou a pessoa bem de vida. E eu digo, você pode viver até 150 anos por causa disso. Não duvido de nada nesta vida. E você ainda pode morrer até com uma certa alegria, maior do que a minha e do que a maioria das pessoas que estão aqui dentro. Mas eu posso dizer e tenho certeza que 2 minutos depois, no inferno, você vai se esquecer de todos os prazeres, de toda a alegria e de tudo que você desfrutou nesta vida. Não existe um caminho como o de Cristo. É o único que perdura para sempre, eternamente. Na verdade não é. Irmão, olha que eu ainda fui longe, 2 minutos, 1 minuto no inferno. Ninguém mais se lembra se era rico, se tinha prazer, se desfrutou disso ou daquilo. É sofrimento para toda a eternidade sem Cristo. Mas em Cristo é prazer e eterna delícia, debaixo da sombra do Onipotente. Só ali há descanso verdadeiro, perpétuo, definitivo. Cabe a mim e a você decidir se nós queremos ir para um lado ou para o outro. Não é Deus quem vai fazer isso. Deus construiu a ponte. A religião levantou muralhas, barreiras, mas Deus construiu uma ponte até o céu, chamada Cristo. E é com nossos próprios pés que temos que passar por ela.
ninguém pode passar por nós. Ninguém pode levar outro no colo. Mãe não salva filho, filho não salva pai. Pai não salva irmão. Primo, nem tio, nem avô. Mas Cristo salva toda a família, se Ele quiser. Se elas quiserem. Terceiro ponto, vamos voltar lá. Penúltimo ponto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Antes, vindo ele quem, meu irmão? Onesíforo, é lógico que está falando de Onesíforo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo não conseguia se esquecer de um dia em que, abandonado numa cadeia romana, sob as ameaças da morte. Por isso ele escreveu esta carta, já dizendo que seria sacrificado em pouco tempo. De repente, meses de solidão, um desejo tremendo de pregar o evangelho para alguém, ninguém mais o ouvia, só esperando o machado do algoz executor. De repente, quem aparece do lado de lá da terra? Paulo! Paulo olha meio que cego, né? Onesíforo! Existe alegria maior do que esta? Paulo disse, ele fez questão. Onesíforo saiu de Éfeso, e fez uma viagem da Ásia até a Europa. Não tinha avião. Mas eu vejo um sentimento de um verdadeiro cristão, porque é um sentimento de um pastor que sai atrás de uma ovelha, ou de um amigo que não pode deixar ninguém para trás, sabe? Eu preciso ver Paulo pelo menos mais uma vez. Eu preciso dizer para Paulo que ele é muito importante. Eu preciso. E Paulo disse que ele não achou na primeira. Ele veio a Roma e com muito cuidado me procurou e me achou. Ele saiu vasculhando Roma, que era uma mega metrópole naquela época. Na época de Roma, meu irmão, eu estudei sobre o Império, já havia ruas asfaltadas. Você consegue acreditar nisso? E hoje, tantas ruas ainda não foram asfaltadas, né? Naquela época eles já asfaltavam ruas por onde o rei passava, porque a carruagem não podia balançar. Pensou um negócio desse? Procurou de cima para baixo. Você conhece algum pregador chamado Paulo? Não, nunca ouvi. Conhece algum pregador? Não, Paulo? Não conheço. Ó, Paulo? Viu? Paulo é Saulo. Eu vi um nome assim parecido. Fiquei sabendo de um homem que está para ser executado. Saiu na primeira página do jornal. É ele mesmo, então. Por favor, vocês me deixariam ver o executado? Tenha misericórdia a esse que será executado. Tenha misericórdia. Tenha clemência. Eu preciso dizer algo. Tá bom, pode ver. Vai mudar nada mesmo? Mudou muita coisa. Quando Paulo viu Onesíforo, foi recobrado o seu espírito. Quando o pastor encontra a ovelha que estava perdida no matagal, sozinha, olhando para todos os lados e esperando o lobo, como Paulo, ele viu Onesíforo. Eu lembro de uma história, não sei se é verídica, mas ela se encaixa bem. Quando um soldado chegou para o seu comandante em guerra, eles estavam tendo muitas baixas, estavam recuando na área, na zona de guerra. E ele falou: Senhor, peço-te autorização para retroceder algumas quadras, porque tenho notado que um de nossos soldados desapareceu. E o comandante falou: esquece, soldado, ele está morto. Se estivesse vivo, estaria conosco. Senhor, eu te peço mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor me dê autorização. E o comandante falou: eu não vou deixar, porque se você for, você vai morrer. Quem ficou para trás está morto, você entende? É a guerra, meu filho. Senhor, eu te peço, por favor, porque ele é meu amigo.
Você quer morrer? Então vai. Eu vejo que você não é um soldado obediente, coerente, sensato. Então vai. Vai morrer com teu amigo então. E procurando em meio aos corpos e balas que passavam, quem ele viu ao longe, sangrando, moribundo, nos seus últimos suspiros? Seu amigo. Quando ele pegou seu amigo já a desfalecer nas trevas da guerra, na dor indescritível, ele pegou o seu amigo e falou: eu estou aqui. Quando o amigo abriu o olho, uma lágrima desceu dos seus olhos e ele disse: eu sabia que você viria. Eu tinha certeza que você viria. O mundo precisa confiar em cristãos assim. Se eles não confiarem em nós a tal ponto, nós não somos exemplos para eles. Você entende? Quando todo mundo os abandonar, eles esperam ver o nosso rosto aparecendo e dizendo: eu estou aqui. Eis-me aqui. O que eu posso fazer por você? A casa de um verdadeiro cristão, a vida de um verdadeiro cristão é assim. O Onesíforo foi atrás de Paulo. Não podia deixar Paulo sozinho. Ele se preocupou com Paulo. Ele fez por onde correr atrás. Deus quer encontrar em nós esses atributos que vêm de Cristo, a videira verdadeira. Nós somos os galhos, os ramos. Precisa fluir por meio de nós este brilho. Esta era a luz que ele disse: vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder. Ela tem que brilhar. E os que estão perdidos nos mares bravios, quando veem ao longe os faróis da esperança, meu irmão, nas encostas dos mares, eles voltam a sorrir de novo. Nossa vida não pode se resumir numa música de domingo, como um farol que brilha à noite, ou como uma ponte sobre as águas. Tem que ser real, verdadeira. E o último ponto, 2 Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 18. O Senhor, olha meu irmão, pela segunda vez Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, que o Senhor, que Deus conceda que naquele dia o Onesíforo ache misericórdia diante do Senhor. Ele estava dizendo assim: olha, Senhor, esquece todos os meus pedidos, só se lembra de um. Me dá o prazer de ver o rosto de Onesíforo na glória. Tem misericórdia dele. Se ele te fizer alguma coisa errada, perdoa, mas não perca. É uma alma ímpar, é um crente de verdade, Senhor. Eu, Paulo, te peço encarecidamente, tem misericórdia de Onesíforo, da casa dele. Meu irmão, sabe o que significa isso? Significa que se nossa casa for uma casa de verdadeiros cristãos, sempre haverá alguém numa madrugada insólita dizendo: Deus, abençoa aquela casa, abençoa aquela família, porque um dia eles se importaram comigo. Sempre haverá uma voz diante do trono de Deus por nós. Isso faz muita diferença, porque uma intercessão diante de Deus, meu irmão, de pessoas vivas, pode mudar o destino de alguém. E ele disse assim: e quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, Timóteo. Ninguém melhor do que você, Timóteo, para saber o quanto Onesíforo é um homem voluntário para tudo. A
atualizando uma conversa que Jesus teve com os discípulos, eu quero dizer para os irmãos. Jesus disse assim para os discípulos, atualizado agora. Quem é maior? Quem está sentado num restaurante na mesa, na cadeira, junto à mesa de um restaurante, ou quem serve à mesa, o garçom? Os discípulos logo responderam rapidamente, é óbvio, Senhor, maior é aquele que está sentado à mesa. Jesus disse para eles, eu sou o garçom. É para esse reino que você quer ir, meu irmão? Porque se você quer ser servido, você está na contramão do reino de Deus. Sabe por que você foi chamado? Para servir. O mérito de um verdadeiro cristão está quando ele serve. Jesus disse, aqueles de vocês que forem o maior, seja o menor e servam de todos. Quando Jesus disse assim, sempre me vem à minha mente isso, e eu tenho o costume de fazer isso. Aqueles de vocês que se não tornarem como uma criancinha, não podem herdar o reino dos céus. Sabe o que eu imagino? Eu imagino uma criança vir falar comigo, e eu não falar com ela assim, sim? Para a criança ficar assim, sabe? O gigante está diante de mim. Como ele é grande, como ele é alto, como ela é alta, como meu pescoço dói, se ele soubesse. Mas ele é maior, é mais forte, mais capaz. Mas eu imagino uma criança vindo, deixa eu colocar ela aqui, bem pequenininha. Tio! E eu falo assim, fala! Na mesma altura. Porque Deus, o Altíssimo, teve que se dobrar muito para olhar nos nossos olhos e dizer, eu te amo. Ele teve que passar por todas as vergonhas que um humano passa para abrir as portas do reino dos céus para mim e para você. Temos de ser voluntários, servir a todos. Nossas casas devem estar abertas, nossas portas e nossos corações e nossos braços, tudo em nós tem que se parecer com o Messias, com Cristo, com a família de Deus aqui na terra, porque esta é a igreja de Jesus Cristo. Mas caso você não consiga se voluntariar, existe alguma coisa que te amarra, te prende, sem medo te digo uma coisa, irmão. A pessoa que não se voluntaria para limpar um banheiro, limpar um chão, limpar uma parede, ajudar em alguma coisa, primeiro ela é orgulhosa. E ser orgulhosa não existe um orgulhoso na terra que tenha a alegria da salvação, porque seria uma contradição. E isso seria até uma vexação para Deus. Não existe. Deus, Ele abate, Ele derruba os exaltados, os arrogantes, mas Ele exalta os humildes. É por isso que Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por quê? Isso está em Filipenses 2. Porque 3 versículos anteriores vinha dizendo, Ele se humilhou, Ele se fez carne, Ele se fez homem, e Ele se submeteu a tudo. Ele se humilhou, por isso Ele foi exaltado sobremaneira. Não existe melhor forma de nós nos humilharmos do que se voluntariarmos e ajudarmos as pessoas. Quer ter autoridade contra os demônios? Não adianta jejuar 40 dias. Pega um dia da semana, vem e limpa todos os banheiros e deixa como a cozinha da tua casa. Eu quero ver um demônio resistir uma ordem tua. Quero ver, eu duvido. Nem o diabo. A autoridade no reino de Deus não é conquistada, meu irmão, como do tráfico da droga, não. É lá embaixo. Humilhação. É se parecido com Cristo. Quando muitas pessoas começam a se consagrar
os orgulhosos começam a se levantar. Zombam, porque não tem capacidade, não tem alegria da salvação. E é por isso que eu encerro um conselho de amigo mesmo. Se você não tem alegria da salvação e não consegue fazer nada disso, eu quero que você faça a mesma oração que Davi fez, que está no Salmo 51. Torna, Senhor, a trazer-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que Deus ouve orações, porque Ele ouviu a oração de Davi. Vamos encerrar lendo esse versículo? Salmo 51. Versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E sustém-me com um espírito voluntário. Davi disse: Senhor, se tu me deres o ânimo que reside na alegria da salvação e me encher de um espírito voluntário, sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pregar o evangelho para todo mundo. Olha o que ele disse aqui, ó. Nós temos o versículo 12, não é? Olha o 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Estas qualidades, estes atributos, são frutos do Espírito Santo. E como Deus tem prazer num lar onde Ele pode reinar, tocar, instruir, fazer jorrar rios de água viva, conselhos. Como Deus ama uma casa de portas abertas para Ele. Porque é lá que Ele disse: eu entrarei e farei uma ceia e Ele será comigo. É aí que haverá, ou residirá, a verdadeira alegria, meu irmão. Você entende? Que o lar onde Cristo venha a morar seja primeiro o teu coração. Porque no seu coração você leva Ele para dentro da sua casa. E do seu coração talvez Ele salte para o coração da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos. Eu disse, meu irmão, que pessoas estão transeuntes aí à procura de alguém que crê. Talvez seja o nosso filho. Talvez seja o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia. No dia em que elas olharem para nós, que eles olharem para nós e verem um pouco de Cristo no nosso olhar, um brilho da alegria da salvação, uma serventia descompromissada, desinteressada, melhor dizendo. Sabe? Eu estou ali, eu vou ajudar a senhora da sacola pesada até chegar na porta da casa, e eu vou ajudar aquele pessoal que está com dificuldade para empurrar o carro que acabou a bateria. Eu vou parar o meu carro, tá na chuva, puxa o freio de mão, deixa a chuva te molhar, mostra para os céus e para o mundo que você conhece Cristo, que realmente a cruz criou em você um novo coração. Porque, meu irmão, se nós não formos pelo menos isso, eu não sei então o que nós somos. Cuidado, para que nós não venhamos a estar enganando a nós mesmos com papos de religiosidade. Deus é muito mais simples, muito mais claro.
qualquer um pode chegar até ele, ele não lançará fora. Ele diz: vem a mim. Você vai encontrar se você for. Pode ter certeza disso. Então que nós tenhamos uma casa onde realmente Cristo mora, a começar da nossa própria vida. Amém, igreja? Essa foi a última gota quase da minha voz. Só tenho voz agora para orar. Vamos ficar de pé e agradecermos a Deus. Você que pode, obviamente. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante de uma situação totalmente necessária de ser abordada, de um assunto que não pode passar desapercebido em nós. É o assunto de nós mesmos. Nós vivemos neste mundo, Senhor, e tantos não conhecem a Tua palavra, a Tua verdade. Tantos estão desesperados como o sedento no deserto à procura de um oásis. Tantas igrejas, tantas portas em cada esquina, e tantos morrendo, como Lázaro morreu na porta do rico. Se nós não somos, se nós não nos temos tornado ainda fontes que jorram rios de água viva, se nosso lar não é um lar cristão, onde o pai se assenta com o filho e o instrui no caminho do Senhor todos os dias, até que esta verdade entre na sua mente. Se o marido não senta com a esposa e não lê a Bíblia, e não conversam entre si sobre a tua glória, se eles não têm tempo para orar, se a única coisa que eles dão para os seus filhos é dinheiro, presentes, viagens, roupas, celulares, então tem misericórdia. Miseráveis somos, se assim nos encontramos. Porque o Senhor quer ver aquele pai que, quando partir do mundo, partirá tranquilo, por saber que seu maior patrimônio está guardado a 7 chaves no coração de seus filhos: a fé, o amor, a esperança, os cultos. Não há diabo no mundo que pode apagar. Aquele pai de joelhos, aquele casal com lágrimas nos olhos, pedindo ajuda pelo vizinho, quem sabe até por aqueles que lhe fizeram mal. É ali que se forja, como Abraão forjou no coração de seu filho Isaque, quando esteve disposto a sacrificá-lo para Deus, obedecendo o chamado e o mandamento. Isaque nunca mais se esqueceria do Deus de seu pai. Que os nossos vizinhos, que as pessoas que estão ao nosso redor possam encontrar esse oásis antes que seja tarde. Que nós possamos chegar até eles e dizer: você conhece o plano da salvação? Você tem 30 segundos. Não, você não conhece, eu vou te explicar em 30 segundos. Todos nós pecamos, diz as Escrituras. Todos nós fomos separados da glória de Deus, diz as Escrituras. Mas Deus enviou seu Filho para pagar o sal da dívida dos pecadores que se arrependerem, diz as Escrituras.
E todo aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação será salvo, diz as Escrituras. Este é o plano da salvação. E é aí que começará, Senhor. É aí que vai ser instaurado o tempo da amizade. E é ali que na aflição talvez nascerá um irmão. E é ali que mais ovelhas do Senhor serão agregadas ao seu redil. E naquele dia, meu Deus, dia da glória, chegaremos no céu e muitos estarão do nosso lado, como Onesíforo pôde abraçar Paulo e dizer: obrigado, Paulo, por não ter tido vergonha de mim. E Paulo pôde dizer para Onesíforo: obrigado, Onesíforo, por ter mostrado para mim o quanto valeu a pena anunciar o Evangelho. Vai valer a pena, meus amados, quando nós olharmos para trás naquele dia e vermos jovens, idosos, crianças a correr com um sentimento de alegria por alguém que lhes anunciou o Evangelho, por alguém que lhes abriu a porta da casa, por alguém que lhes estendeu a mão. O céu é um lugar de sentimentos bons, de tesouros incalculáveis, amor, fé, esperança, paz, longanimidade, mansidão. Não há leis contra estes frutos maravilhosos. Faz de nós verdadeiros cristãos, se não somos. Que nenhum de nós jamais perca a humildade, que se sacrifique para levar o Evangelho. Não leve em conta nem o próprio corpo, nem a própria saúde, mas leve em conta as almas que ama e que anseia vê-las no céu. Como Paulo viveu, como Onesíforo viveu, que nós também venhamos a viver. Que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós, como uma brisa, toca o nosso rosto, o nosso coração, o nosso espírito.